Placuere tibi, placeat evotio nostra, rex bone rex clemens, cui bona cuncta placent. Gloria laus et honor divisit, Rex Christe Redemptor, cui puerile decus, prompsitus sana pium. Gloria laus et honor divisit, Rex Christe Redemptor, cui puerile decus, prompsitus sana Itinerário da Mente para Deus, por São Boaventura. Tradução e notas de Jerônimo Yerkovec e Luiz Alberto de Boni, prefácio de Alessandro Gisalberti, editora Vozes, e você está no canal Leconde. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui será lido, por favor, adquiram o livro. E caso gostem do meu trabalho e queiram auxiliá-lo, centavos serão muito bem-vindos, seja via Pix, Apoia-se ou Vaquinha. Os links estão todos no descritivo. Há também o link para a compra de livros pela lista de desejos da Amazon, como nos fez o Felipe. Mais uma vez, obrigada, querido amigo. E também é possível tornar-se membro aqui do canal. No botãozinho Seja Membro, você verá as opções que começam a R$ 1,99 ao mês e pode ser cancelada esta assinatura mensal a qualquer momento. Muito obrigada a todos que de alguma forma já auxiliaram e ainda auxiliam o canal. Eu peço também para que, por favor, curtam, compartilhem, comentem, inscrevam-se no canal, caso já não tenham feito, porque tudo isso também faz muita diferença em termos de engajamento. E peço também para que, por favor, me coloquem em vossas orações. Muito obrigada pela presença. Seguimos para a nossa meditação sexta. A contemplação da Santíssima Trindade no seu nome, o bem. Após termos considerado a Deus nos seus atributos essenciais, devemos elevar o olhar de nossa inteligência à contemplação da Beatíssima Trindade. Destarte, os dois querubins do propiciatório serão colocados um junto do outro. Assim como o ser é o princípio radical de todos os atributos essenciais de Deus, e seu nome nos conduz ao conhecimento dos demais, assim o bem é o principalíssimo fundamento sobre o qual devemos apoiar-nos para contemplar as processões. Olha, pois, e observa que o soberano bem é de tal modo perfeito que nada melhor se pode pensar. E semelhante bem é impossível concebê-lo retamente como não existente, porque ser é absolutamente melhor do que não ser. Por isso, para termos uma ideia exata do sumo bem, é preciso concebê-lo como trino e uno. De fato, diz-se que o bem tende por própria natureza a difundir-se. É, pois, próprio do sumo bem difundir-se sumamente. A suma divisão, porém, deve ser necessariamente atual e intrínseca, substancial e pessoal, natural e voluntária, livre e necessária, indefectível e perfeita.
Por isso, se no sumo bem não houvesse desde toda a eternidade uma produção atual e consubstancial e uma pessoa tão nobre quanto o princípio que produz por via de geração e expiração, isto é, se esta produção não vier de um princípio eterno que produz eternamente o seu igual, de modo que haja o amado e o coamado, o gerado e o expirado, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, Deus então não seria o sumo bem, porque não se difundiria a si mesmo de maneira soberana. A difusão nas criaturas a partir do tempo é só um centro ou um ponto em comparação com a imensidade da bondade eterna. Por isso, nós podemos conceber uma comunicação maior, aquela, por exemplo, em que o que se difunde comunica a outro toda a sua substância e sua natureza. Deus, portanto, não seria o sumo bem, se na realidade ou no intelecto carecesse de tal difusão. Se podes, contempla, pois, com o olho da alma, a pureza desta bondade, que é o ato puro de um princípio que ama caritativamente com um amor genuíno e devido e misto de dois amores. Um amor que é pleníssima comunicação do sumo bem por meio da inteligência e da vontade, pelo primeiro modo produzindo o verbo em que se dizem todas as coisas, e pelo segundo produzindo o dom, em quem se doam todos os outros dons. A perfeita comunicabilidade do sumo bem far-nos-á compreender que é necessário exista a Trindade do Pai, Filho e Espírito Santo. Podes ver que nestas pessoas a suma bondade exige uma suma comunicabilidade, e a suma comunicabilidade a suma consubstancialidade, e a suma consubstancialidade a suma semelhança. E delas todas surge a suma coigualdade, e devido a ela, a coeternidade. E em virtude de tudo isso, a cointimidade, a suma cointimidade, em virtude da qual um está necessariamente no outro por suma circunincisão, e um opera com o outro por razão da absoluta indivisão da substância, do poder e da atividade da Beatíssima Trindade. A perfeita comunicabilidade do sumo bem far-nos-á compreender que é necessário exista a Trindade do Pai, Filho e Espírito Santo. Podes ver que, nestas pessoas, a suma bondade exige uma suma comunicabilidade, e a suma comunicabilidade exige a suma consubstancialidade, e a suma consubstancialidade exige a suma semelhança. E delas todas surge a suma coigualdade, e devido a ela, a coeternidade. E em virtude de tudo isso, a suma cointimidade, em virtude da qual um está necessariamente no outro por suma circunincisão, e um opera com o outro por razão da absoluta indivisão da substância, do poder e da atividade da Beatíssima Trindade. Contemplando, porém, a natureza divina, cuida-te para não pensares que compreendes o incompreensível. Restam-te ainda que considerar, nestas 6 perfeições, o que deixará a tua alma atônita de admiração. Na Trindade, de fato, temos uma suma comunicabilidade lado a lado com o caráter próprio de cada pessoa. A suma consubstancialidade lado a lado com a pluralidade das pessoas. A suma semelhança lado a lado com a distinção pessoal. E a suma igualdade lado a lado com a ordem. A suma coeternidade lado a lado com a processão. E a suma intimidade lado a lado com a missão das pessoas. Quem não será arrebatado em admiração à vista de tantas maravilhas? No entanto, se elevamos os olhos de nosso espírito para a excelentíssima bondade divina, compreendemos com absoluta certeza que todas essas maravilhas se encontram na Beatíssima Trindade, porque se existe comunicação suprema e difusão verdadeira, deve haver também verdadeira origem e verdadeira distinção.
E assim como é o todo e não uma parte, o que se comunica, segue-se que o mesmo possui aquele que recebe e aquele que doa. E assim como é o todo e não uma parte o que se comunica, segue-se que o mesmo possui aquele que recebe e aquele que doa. Por isso, aquele que procede e aquele que produz se distinguem pelas suas propriedades, mas na sua essência são um só. Se, portanto, são distintos pelas propriedades, é preciso admitir as propriedades pessoais, a pluralidade das pessoas, a processão de origem, a ordem não de tempo, mas de origem, e, enfim, a missão que se opera não por uma mudança de lugar, mas pela produção de um efeito gratuito em razão da autoridade de producente que possui aquele que envia sobre o que é enviado. Mas, por serem as três pessoas um só na substância, Mister se faz reconhecer na Trindade a unidade de essência, de forma, de dignidade, da eternidade, da existência e da incircunscriptibilidade. Quando consideras estas perfeições, cada uma em si mesma e separadamente, tens aquilo que te capacita para contemplar a verdade. Se, porém, as comparas umas às outras, tens com que ser elevado à altíssima admiração. Por isso, para que a tua mente se eleve pela admiração a uma contemplação admirável, considera conjuntamente essas perfeições. Isso nos ensinam os dois querubins que se olhavam mutuamente. Nem deixa de ser mistério o fato de que se olhassem com as faces voltadas para o propiciatório. É a verificação da palavra do Senhor referida por São João. A vida eterna consiste em conhecermos a Ti, único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. De fato, devemos admirar não só as condições essenciais e pessoais em si mesmas, mas também em comparação com a soberanamente admirável união de Deus e do homem na unidade da pessoa de Jesus Cristo. Se és o querubim que contempla os atributos essenciais de Deus, e se te admirares de que o ser divino é ao mesmo tempo primeiro e último, eterno e presentíssimo, simplíssimo e máximo, ou incircunscrito, todo em todas as partes, mas não contido em parte alguma, atualíssimo, mas nunca movido, perfeitíssimo e nada tendo de supérfluo ou deficiente, e no entanto imenso e ilimitadamente infinito, sumamente uno e contudo omnímodo, como quem tudo possui, toda a força, toda a verdade e todo o bem. Volta então teus olhos para o propiciatório e admira, porque nele o primeiro princípio se uniu com o último. Deus se uniu com o homem formado no sexto dia. O Eterno se uniu com o homem temporal, nascido de uma virgem na plenitude dos tempos. O Simplíssimo se uniu com o sumamente composto. O Atualíssimo com aquele que extremamente sofreu e morreu. O Perfeitíssimo e Imenso com o insignificante. O sumamente uno e omnímodo com um indivíduo composto e distinto dos demais, isto é, com o homem, Jesus Cristo. Se és o outro querubim, na contemplação do que é próprio de cada pessoa, e te maravilhas de que na Trindade a comunicabilidade coexista com as propriedades pessoais, a consubstancialidade com a pluralidade, a semelhança com a distinção das pessoas, a coigualdade com a ordem de origem, a coeternidade com a processão, a cointimidade com a missão, porque o Filho foi enviado pelo Pai, e porque o Espírito Santo, por sua vez, pelo Pai e pelo Filho, permanecendo, porém, sempre com eles e sem se separar jamais deles. Então, olha para o propiciatório e admira-te de que em Jesus Cristo a unidade de pessoa coexista tanto com a trindade de substâncias como com a dualidade de naturezas.
omnimo da concordância com a pluralidade de vontades, a unidade de atribuição do nome de Deus e do homem, a mesma pessoa com a pluralidade de propriedades, a coadoração com a pluralidade de nobrezas, a unidade de glorificação com a pluralidade de dignidades, enfim, a coexaltação sobre todas as coisas, unidas com a pluralidade de poderes. Nesta consideração, a mente se ilumina perfeitamente, contemplando como no sexto dia da criação, o homem feito à imagem de Deus. Com efeito, se a imagem é uma semelhança expressiva, quando nossa alma considera em Jesus Cristo, que é a imagem do Deus, invisível por natureza, a nossa humanidade tão admiravelmente exata e tão inefavelmente unida, vendo reunidos num só o primeiro e o último, o sumo e o ínfimo, o centro e a circunferência, o alfa e o ômega, a causa e o efeito, o Criador e a criatura, isto é, o livro escrito por dentro e por fora, então a mente já alcançou um estado perfeito, de modo a poder chegar com Deus à perfeição de suas iluminações no sexto grau, como sendo o sexto dia da criação. Não lhe falta mais nada, a não ser o dia de repouso, no qual a perspicácia da mente humana, pelo êxtase, repouse de todas as obras que fizera.